Évila, ele manda mensagem aqui. Boa tarde, Guilherme. Por acaso já saiu aquele seu programa sobre o discurso de posse da Dilma Rousseff no SoundCloud? Eu quero ouvir com os amigos. Por favor, poste. É verdade, Rafael. E infelizmente ainda não postei o programa. Foi falha minha. Eu esqueci de pedir para a nossa produção aqui colocar no ar. Mas nós vamos colocar no ar. Foi a análise que eu fiz aí do discurso de posse da Dilma Rousseff no Congresso Nacional. Perdão por não ter colocado ainda, mas colocarei. Vamos ver se agora à tarde já conseguimos viabilizar isto. E agradecemos aí a audiência, atenção e interesse. Então um abraço para ti, Rafael. Muito bem, Glacier, voltando aqui para a nossa pauta principal, eu lhe pergunto o seguinte. Com relação a esse projeto que a Prefeitura começa agora a publicizar com as primeiras imagens aí da solução para o trevo, tu achas que esse projeto encontra uma luz no fim da passarela? Ou do túnel? Do túnel, luz no fim do túnel. Ainda bem que não tem trem atuante, senão seria um trem a toda velocidade contra essa administração, né? Promessas e blá blá blá. Tá igual o governo anterior, que era muito blá 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 e pouca obra, né? Elevada na Avenida Santa Rita. Como se agora o projeto apresentado é como se tivesse inaugurado. Eles sempre fazem assim, né? Fazem um auê no lançamento. O Francis ontem falou aqui que foi 136 mil o projeto, né? Sim. Será que não tinha gente na cidade com capacidade de fazer um projeto com custo bem mais barato? Depois de 2 anos de administração, a atual administração Clayton Pedroso apresenta a solução, um projeto que vão buscar recursos no Ministério da Cidade. Aí é que começam os problemas. Quanto tempo? Fazer o projeto é a parte mais fácil. Porque basta tu contratar o escritório de arquitetura e o projeto de engenharia, eles fazem o projeto, tá pronto, depois tu apresenta isso para alguém. E aí começa a burocracia estatal, porque tu precisa desbravar as outras esferas administrativas e tu tem que passar, inclusive, pela pior das esferas, que não é nem mesmo Brasília. É o Estado. O Estado está quebrado. O Estado não tem dinheiro. Quer dizer, vai ser muito difícil viabilizar essa obra. Eu já disse em mais de uma ocasião que eu acredito que não veremos nada pronto. E dificilmente veremos o começo dessas obras. Com certeza. Mais um blá 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 da administração Clayton Pedroso. Pagar 136 mil depois de 2 anos e apresentar um projeto que não foi nem para Brasília ainda, para pedir no Ministério da Cidade. Quer dizer, até esse negócio andar e vir e começar, com certeza é um projeto para vários outros prefeitos, né? Eu acho que o Clayton só vai ficar como o prefeito que fez projetos. Ele só está fazendo muitos projetos. Tu achas que esse projeto aí que custou 136 mil é a maior obra do governo Clayton? Nos dias de hoje, com certeza. Já está inaugurado. A foto essa semana, com certeza, vai sair em todos os jornais, né? Já deve estar no site da prefeitura. Na imprensa eu já via o mega projeto, né? Que bom que saísse. Essa é uma obra que faz 30 anos que eu moro em Farroupilha. Mas é uma obra vultuosa, ela necessitava já ter começado. Com certeza. E quando eu falo começado, eu não estou falando assim os trâmites burocráticos. Eu falo começado no sentido de empilhar tijolos. Com certeza. Ontem fiz um comentário sobre a divulgação dessas imagens. O meu comentário é o seguinte: ainda que o prefeito Clayton inicie as obras, ele não entregará ela. Com certeza. Não entregará ela. Dificilmente, aliás, o orçamento de 2015, ele é o último orçamento puro do governo, ou seja, o último orçamento que Clayton vai poder mexer com liberdade. O próximo é vinculado, 2016, porque é o orçamento de ano de eleição, ou seja, ele vai ter restrições. E agora, no atual orçamento, dadas as circunstâncias presentes no conteúdo do orçamento, com diminuição do investimento, o próprio secretário Francis ontem aqui no programa disse que não haverão obras novas, ou seja, vão ser concluídas as que já estão em andamento, mas não haverão obras novas. Então, dificilmente vai se ver algo no papel, ainda que o secretário Francis considere que as obras, que este projeto seja considerado uma obra em andamento, porque já está sendo feito o projeto. Sim, para eles mas tudo é complicado. Com relação... Vou dizer outra. Teve aqui uma vez o secretário David, se o David estiver nos ouvindo e quiser corrigir o programa, mas eu acredito que é isso aí que ele tenha dito mesmo. Eu memorizo as coisas com facilidade, as coisas políticas eu memorizo com muita facilidade. O secretário David teve aqui uma vez dizendo que em novembro começariam as obras da
De Caravaggio ali, e até agora não se viu nada. E aí, como é que fica? Eles são campeão de dizer que estão fazendo, que estão mudando essas coisas, mas é blá 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 de político, né? Aliás, e com relação aos postos de saúde, o prefeito disse que estariam prontos ao fim do ano. Mas não falou qual é o ano, Não, ano passado. Ele Então, sempre quer dizer, diz no final do ano, quer dizer, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não estou dizendo que não vai ser feito, eu não estou dizendo que o prefeito está mentindo ou os secretários estão mentindo. Não, o que eu estou dizendo é que entre tu estipular uma programação e esta programação estar de acordo com as burocracias necessárias para que tu consiga iniciar a obra, vai uma longa distância. E essa longa distância, talvez a atual administração não tenha para conseguir entregar algo concreto à sociedade. Porque, me desculpa, mas um papel pintado, que é o que é um projeto, claro. Ele não é algo concreto. Claro, ele é uma expectativa. Mas eles não têm nada para mostrar, eles têm que mostrar papel, né? Então isso a gente já sabe que é assim que funciona, os políticos que são repetitivos, que prometem e não cumprem. Com relação ao Ministério da Cidade, se eles conseguirem dinheiro, a contrapartida do município será pouca. Então, de repente, tira do gabinete lá, que sempre tem verba sobrando. A questão é se o governo do estado vai permitir. Aí que tá, né? Eu acredito que financeiramente, ainda que esteja numa crise nababesca, ainda assim eu acredito que o governo federal tenha condições de trazer recursos para cá. Isso eu não tenho dúvida, existe recurso para isso, né? Até porque eles precisam mostrar a obra, né? Se o PT quer se manter no poder, eles vão ter que mudar radicalmente. Com relação à oposição, o pessoal diz, o Glacier é só oposição. Gente, se eu sou independente como eu sou de partido e tomei essa decisão antes dessa eleição, é porque eu queria essa independência para poder dizer as coisas que esses secretários que hoje estão aí, um total de 11 ou 12, incluindo o chefe de gabinete, eles não vão vir na rádio dizer coisas que eu digo. Então a oposição é necessária, o PV tomou essa decisão para justamente tentar a maneira de fazer política, porque a maneira antiga é essa aí que nós estamos vendo. O que mais promete ganha, foi o que o Clayton fez, ele prometia 20, o Barreto disse que ia fazer 10 quilômetros de asfalto, ele prometeu 20. Depois o Barreto ia fazer 20, ele disse que ia fazer mais de 20. Então, aquele que promete mais ganha a eleição, né? Isso é um dos pontos que eu acho que o eleitor, de modo geral, tem que pensar o seguinte: essas pessoas que estão prometendo ao longo da vida as mesmas coisas, o resultado vai ser o mesmo, não vai ter resultado, né? Então, esse blá 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 que nós temos que mudar. Então, nós da oposição, e eu me considero bem da oposição, e me considero que se um dia eu for situação, eu também vou criticar aquelas pessoas do meu partido que não estão fazendo de acordo. Nós vamos discutir internamente, mas vamos expor isso externamente também. Até porque é o seguinte, quanto mais se debate o assunto, mais fácil ele vem de encontro que a população precisa. Esse governo, Clayton e Pedroso, prometeram uma possante auditoria, não se viu nada. Se a CPI da saúde tivesse feito no início dessa administração, em 2013, hoje a situação da saúde seria outra, bem diferente. O prefeito não deixou fazer, porque ele tinha maioria na Câmara, não deixou fazer a CPI da saúde. A oposição ficou quieta na época, os 7 vereadores, 5 do PMDB e 2 do PP, também não demonstraram grande interesse, e não queriam mostrar que tinha um débito de 13 milhões deixado pela administração. Ou seja, ninguém tinha interesse em fazer E aí não sai as coisas. Uma CPI. Mas a auditoria tu não achasse, a auditoria que foi tão falada, ela não chegou a resultados interessantes? A auditoria aponta caminhos para o Hospital Beneficente São Carlos, Jornal da Cidade, no dia 5 de setembro de 2014. O prefeito disse na rádio que nós íamos ficar estarrecidos com os dados lá. Eu fui lá, gravei, está no YouTube, quem quiser ver. Tá mesmo. O André Leite, o outro rapaz, aquele do PT lá, que eu nunca sei o nome, teve um pouco tempo no hospital, falaram, não disseram nada. Não disseram, inclusive, que o presidente do hospital, aí, o Fardim, todo mundo dizia que não ia receber nada. Lógico, do hospital ele não recebeu, ele recebeu da prefeitura, né? O André Leite tinha um salário também bastante alto. Todos que passaram nessas experiências mal sucedidas da administração Clayton Pedroso no hospital, todos ganharam muito bem, e só comprometeram ainda mais a saúde financeira do hospital. Essa auditoria não deu em nada, até porque é o seguinte, né, quem faz a auditoria, quem paga a auditoria, não vai deixar sair coisas que, por exemplo, que o prefeito, que era médico lá, recebia
tanto ou mais do que os médicos tão criticados, que estavam recebendo muito no hospital. Mas peraí, então, tá, mas aí vem um erro, talvez, de lógica teu, nesse sentido. Tu disse que não havia interesse de se fazer a CPI. Certo. Se a CPI saísse, qual seria o interesse de investigar corretamente? Mas aí envolve mais, até o Ministério Público, né? Se tem uma CPI, isso Mas tem uma nós vemos repercussão. aí, mas peraí, nós vemos em Brasília CPIs serem instrumentalizadas, não produzirem nem mesmo relatório. Você veja o caso aí da CPI da Petrobras, mas é outro que o mundo, presidente da CPI acabou indiciando 52 pessoas de um dia para o outro, porque ele acabou não indiciando ninguém no relatório inicial, pegou muito mal e daí ele indiciou 52. Mas quer dizer, é muito fácil instrumentalizar uma CPI. Não, a nível municipal não, porque daí o eleitor está em cima, o povo vai lá acompanhar os debates, é uma outra situação. O governo Dilma, ele tem 39 ministérios e tem todos os partidos praticamente, 3 ou 4 partidos hoje que estão fora, né? Olha o Kassab aí, o que ele disse do PSD, que não, nós somos governo, mas nós vamos fazer uma oposição divergente, quer dizer, estão inventando nomes para dizer que não vão fazer nada. Né? Entidades transparentes. Essa administração prometeu que ia mostrar os números, não mostrou os números do ProSaúde, não mostra os números do hospital. O hospital ainda é uma caixa preta, não se sabe para quem deve, quanto deve. A auditoria, então, não lhe satisfez? Não, a auditoria foi paga com dinheiro dessa administração. Eles não iam mostrar erros dessa administração. Não iam mostrar que pagaram bancos, não pagaram os médicos, não pagaram o fornecedor, não iam mostrar quanto que o doutor ganhava enquanto médico ali, não iam mostrar os furos que essa administração deixou ao longo de 2 anos. Né? Entidades transparentes. Falta mostrar no ProSaúde quanto está ganhando e quanto está investindo. O contrato do lixo, por exemplo, que o prefeito prometeu que ia rever o contrato vai vencer normal e não vão fazer nada, e vai ser renovado com certeza, e não vão fazer nada. A limpeza da cidade está um caos. A ciclovia de Caravaggio não saiu. Prometeram que em janeiro iam fazer uma ciclovia na cidade também, que é só pintar e botar placas, não saiu. Os animais da ONG ainda estão por conta, não tomaram atitude. Se não é o promotor tomar pé e pressionar a saúde e a ONG, não ia mudar nada. O trânsito não mudou uma rua na cidade, continua atirado aí, tem container no meio da rua, quem passa na Rômulo Nobre todo dia vê que tem um container tem 2 containers na contramão ali. Eu acho que os secretários não passam por ali, porque não é possível, né? O trânsito não mudou uma rua. Se tu pega qualquer rua dessa, Tiradentes, Pinheiro e qualquer uma outra, quando chega lá na Rômulo Nobre, dá de cara com mão dupla vindo, quer dizer, coitado do turista que vem para Farroupilha, né? O secretário da Indústria e Comércio prometeu que ia fazer turismo, aí o que foi feito de turismo até agora? Nada, né? Mas a prefeitura tem se gabado das políticas públicas de turismo que eles estão desenvolvendo. Estão desenvolvendo, estamos fazendo, estamos planejando, temos aqui um projeto, vamos fazer. Passou 2 anos, o balanço é de que eles fizeram. Qual é o fato novo? Zero. Não tem fato novo na cidade, a não ser em Bromeixo. Pergunta da Noeli Magione. Oi, Noeli. Você pretende perder independência de opinião própria, fazendo coligações extraordinárias só para conseguir alcançar a poltrona ou a vice-poltrona da prefeitura para conseguir usar a caneta de comando? A pergunta serve para esclarecer, com certeza, porque ela me conhece e sabe que eu jamais faria isso, né? Se eu quisesse fazer, eu já estaria no governo até agora, com uma secretaria e com vários cargos. Mas não seria uma caneta de comando, porque você já seria subalterno do prefeito. Mas seria um secretário. Né? Tanto é que tu vê, o DEM ali, com uma mixaria de votos que fez, continua firme no governo. Né? Com relação à pergunta explícita do Noeli, o Glacir Gomes não vai mudar. O presidente do PV vai mudar, o presidente do PV no futuro poderá ter posições diferentes do Glacir, mas o Glacir, enquanto filiado do PV, a postura vai ser essa. Doa quem doer e a verdade tem que prevalecer e o beneficiário tem que ser o cidadão, não o político de plantão. Mas o PV já tem um diretório implementado ou ainda é uma comissão provisória? Não. Ainda é uma comissão provisória, porque todo o Rio Grande do Sul ainda é comissão provisória. Enquanto nós não tínhamos um deputado, ela era toda provisória. Agora vai ter presidente. Agora vai ser firmada, né? E tu
vai continuar no comando. Tu não tem medo de eventualmente se tornar o pena do PV de Farroupilha? Nenhum. A hora que nós tiver condições de mudar a presidência, eu abro mão na hora. Isso eu sempre disse desde o começo. Se nós tivéssemos um candidato a prefeito, eu teria aberto a minha vaga. Se nós tivéssemos um candidato a deputado estadual, eu também procurei outras pessoas, inclusive, para votar com muito mais nome que eu. As pessoas não aceitaram, né? Mas eu procurei, inclusive, um ex-deputado, né, para ele ser pelo PV, e ele não aceitou. Glacier, vamos voltar à discussão sobre os políticos de Farroupilha. Vamos. Nós falamos bastante sobre a prefeitura. Eu queria uma análise, porque faz 2 anos que nós temos aí o atual prefeito, faz 2 anos que nós temos aí também a atual composição da Câmara de Vereadores. O trabalho da Câmara de Vereadores é importante. Qual é a tua avaliação dos vereadores? Algum destaque negativo? Não, nós temos agora a oposição, que sabe fazer oposição, que sabe fazer governo, que é o PMDB. O PP está um pouco apagado, né? O PP parece que não sabe para onde ir. Não, o PP eu acho que ainda vai terminar esse governo sendo vice do Clayton no final se o Clayton se candidatar, né? Até porque o PP vai fazer o quê? Vai ir sozinho? Vai voltar com o PMDB de novo? O PP é governo hoje com a Dilma, né? Então é difícil. O PP é o segundo PMDB. Ele vai aonde tem governo e aonde ele vai conseguir cargos. A Câmara é dependente do Poder Executivo, infelizmente. Os vereadores, pode ter certeza, se em 2016 o PV eleger um vereador, nós vamos cobrar, doa quem doer. E se nós for crítico e pedir alguma melhoria para algum bairro e o prefeito não fizer, nós vamos mostrar isso todo dia, toda hora. Porque essa dependência do Poder Executivo faz com que as câmaras, ao longo da história da cidade e ao longo da história do Rio Grande do Sul, a maioria é dependente do Poder Executivo. Por quê? Tem medo que o prefeito não faça as coisas que o vereador pede. E aí não agrada o eleitor, se o prefeito não faz. Tu acha que a atual composição é mais dependente do executivo do que a anterior? Eu acho que é igual. É igual? É igual. O Vareta antes reunia lá os vereadores, antes de ter a reunião da Câmara, e trocava ideia e tal, e já iam tudo mais ou menos acertado, né? Esse não faz isso, mas não precisa, porque o que ele pede, o que ele manda, faz. Tanto é que tu vê, o Catafesta foi prefeito por 2 dias, né? Ok. Vamos falar do Catafesta. Muito pouco, né? Não tem interesse de falar desse cidadão aí. Por quê? É um rapaz que não merece nós perdemos tempo. Você já tirou foto com ele, junto com a Glória, na praia, compondo? Não foi na praia, foi comemorando a vitória da Glória. Mas ali tu não estava perdendo tempo tirando foto? Não, porque naquele momento o PMDB tem que me agradecer por isso, e eu já disse para eles. Tu imagina se o Arielso é o presidente da Câmara. Toda a culpa das malezas desse governo no primeiro ano iam cair em cima dos vereadores do PMDB. Assim não, assim eles ficaram de fora, deixaram passar um monte de coisa que não deveriam deixar passar. Tipo assim, o decreto número 5, na qual o ex-prefeito foi beneficiado por uma troca de um terreno, por uma dívida que ele tinha com a prefeitura, a administração anterior não quis fazer. E os vereadores deixaram passar. Então eles foram coniventes com o decreto número 5, que beneficiou um ex-prefeito que devia para a cidade. Então assim, ó, a Câmara de Vereadores é dependente do Poder Executivo. Hoje é um teatro. A Câmara de Vereadores é um teatro. Eles vão lá fazer debates, fazer coisas que não dá em nada. Infelizmente, é isso aí. Com relação ao Catafesta, é o seguinte, ó, ele fez 2.900 votos na cidade, eu fiz 1.700. O Catafesta é melhor de voto que eu na cidade. O que o Catafesta fez pela cidade? O que o Catafesta fez em benefício do cidadão, a não ser prometer e não cumprir? Eu tenho um trabalho de 10 anos na segurança, eu fiz ProErg, fiz um monte de coisa, mas não soube dizer. Então, assim, ó, eu tinha 6 segundos, apareci 18 segundos durante a campanha, e o Catafesta aparecia todos os dias, prometeu. Infelizmente, o eleitor ainda não perde tempo em escolher um E o que tu achou desta questão aí envolvendo o Catafesta e o Ministério Público? Eu acho o seguinte, se ele fez um acordo, ele devia. Que quem não deve, não teme. Então, se ele fez um acordo, é porque ele devia. Se ele está devolvendo dinheiro, eu acho até que os vereadores têm que rever as leis lá e quem sabe, pedir o afastamento dele. A improbidade administrativa, né? Eu acho que cabe. Infelizmente, o eleitor, ao longo dessa campanha que a gente fez, a gente notou o seguinte: quem ia votar para governador sabia, quem ia votar para presidente sabia. Quando chegava no deputado estadual e federal, a maioria das pessoas não sabiam quem votar até os últimos dias. Então isso demonstra
a pouca vontade do eleitor em escolher os seus representantes, que são quem fazem as leis, né? E o recado que eu mais gosto de dar é exatamente esse. Tudo passa pela política. Tudo passa pela política. A matrícula do filho, o ônibus que passa na rua, a rua, o esgoto, a parada de ônibus, a pracinha, o orçamento participativo enrolativo que foi feito em Farroupilha, uma cópia do governo Bigode lá, né? O Livre Dutra que criou isso aí. A ideia é fantástica e boa, com socialismo onde o dinheiro existe para fazer só coisa escolhida pelo povo. Na nossa democracia fantasiada, não existe esse orçamento participativo. Tanto que o Paulo é um defensor ferrenho, um amigo pessoal, até respeito o Paulo Schneider, pela sua trajetória. Até não conversei com ele, eu preciso saber por que ele saiu do governo, que o PT continua no governo, mas ele saiu do governo. Então eu preciso conversar com o Paulo sobre isso, para entender. O orçamento enrolativo, por exemplo, no bairro Belvedere. Eles não reformam a pracinha porque o orçamento participativo escolheu arrumar uma rua. Quer dizer, a praça que é mais usada pela maioria não é arrumada, e é arrumada uma rua que é usada pelas pessoas. Você está achando do trabalho desenvolvido pelo atual coordenador Flávio Lopes? Não tenho visto nada que o Flávio está fazendo, não estou acompanhando. Não estou acompanhando. O orçamento participativo ele é enrolativo. Por quê? Quanto do orçamento ele alcança 1% do orçamento? Parece que não chegava a 1%. Mas é um miserê, né? É um miserê, é um enrolativo. Eles vão lá para dizer que o bairro tal vai pedir tal coisa, não adianta pedir mais nada porque escolheram isso aqui. Então isso é ruim, né? O importante da política, e é isso que nós temos que refletir ao longo de 2 anos desse desgoverno do governo Clayton Pedroso, é que para mudar o sistema, a gente precisa participar do sistema e o principal, sem fazer esquema. Essa é uma frase que eu criei há poucos dias. Entrar no sistema para mudar o sistema. Porque quem não está no sistema não vai mudar o sistema. Então, assim, se critica o governo, se critica os vereadores, se critica as pessoas. Mas assim, com todo o mérito, agora, voltando ao Catafesta. Nós tivemos 150 candidatos a vereadores, elegemos 15 na cidade. O Catafesta foi 2 vezes presidente da Câmara. É esse presidente que nós merecemos. É esse presidente que nós escolhemos. Que o Catafesta não fez nada, que o Catafesta pegou dinheiro e foi comprovado que era impropriedade administrativa, que não devia pegar para fazer coisas particulares, R$1.000, e deve ter outras coisas mais, porque tem coisas para levantar ainda. Eu estou mandando para a promotoria várias benfeitorias que ele fez ao longo desse ano, de orçamentos, que são valores bastante altos. Uma Câmara que recém foi inaugurada tem valores bastante altos lá de reforma. Isso aí eu vou encaminhar para a promotoria para levantar mais isso aí, os orçamentos, ver se os valores realmente são condizentes com os trabalhos realizados. Eu acho que tem mais coisas que podem ser descobertas. Eu acho que pode estar, a partir do momento... Está desconfiado da gestão da Câmara sob a presidência do Catafesta? A partir do momento que um vereador que ganha 4 mil por mês tem que pegar R$500 para contratar um carro, para ir a Imbé, para fazer coisas pessoais e debitar para o contribuinte, tem que duvidar de um vereador desse, sim. Eu acho que eu estou com todo o direito de fazer essa dúvida. E tanto é que eu vou... Tu não acha que tu se engana demais com as pessoas, Glaucir? Não. Porque tu ajudaste o prefeito a se eleger? Não. Claro que sim. Quem elegeu o prefeito foi 25.507. Mas se tu se considerar responsável pela derrota do PMDB, não, tu automaticamente se considera responsável pela vitória do Clayton. Quando eu entrei na campanha, eu entrei para ser o prefeito. Eu estava pedindo votos para mim. Eu estava dizendo o que o Bareta não fez, estava dizendo que o doutor não tinha condições de ser um bom prefeito, e disse isso no final, depois que o Bareta estava cabisbaixo, né? Mas no começo o foco era o Bareta. Dos 25.507, 25 mil estão descontentes. 507 devem estar trabalhando com o prefeito, né? Porque aumentou muito. Ele disse que aumento nas despesas com o pessoal. Ele disse que reformou, que teve economia, blá. Ele criou mais cargos, ele trocou 6 por meia dúzia, ele está gastando igual ou mais do que a administração anterior. Só sei que tu faz um cenário de ser arrasada. Claro. Mas essa é a realidade do município, quer dizer, não tem nada. Mas vamos... Nada. Me diga uma coisa que tu viu em 2 anos de novo. Eu acho que essa questão aí envolvendo os postos de saúde é positiva. É negativo. O tio Google responde que várias cidades usam um elefante branco. Postos de saúde, Glaucir, não a UPA.
tanto a UPA como os postos de saúde são elefantes. Porque o pessoal que vai ser atendido na UPA... O prefeito conseguiu, aliás, uma facilitação para microempreendedores individuais conseguirem os seus alvarás. Eu vou dizer, eu dou meu testemunho, eu consegui isso aí. A partir de quando? Primeiro ano do mandato. Sim. O que eu vejo é muita reclamação de não funcionar... Não, mas eu estou falando dos microempreendedores individuais, é uma categoria mais simples. Mas... Mesmo os mais simples têm... será que tu não usou o teu conhecimento interno para mostrar para eles como é que se faz e tu conseguiu as coisas lá? Não? Tá bom. Indústrias novas... Não me cabe ser conselheiro da prefeitura. Mas tu tem essa experiência. Indústrias novas nos últimos 2 anos. Qual a empresa nova que veio para Farroupilha? Agora, de nome não lembro, mas aqui o Francis veio aqui e citou algumas empresas. Algumas? De nome? Eu não se vê empresa. Quantos novos habitantes aumentou nesse período de 2 anos? Quantas pessoas mas isso novas? é relevante. O número de pessoas novas no município não é relevante, às vezes não é nem positivo. Não é, mas é o seguinte, a cidade estava... Porque se nós tivermos muitos migrantes, dependendo da origem dos migrantes, isso é mais problema do que necessariamente mérito. Mas temos que... A administração anterior criou essa expectativa de pleno emprego e de minha casa, minha vida. Não importa. O que importa é a continuidade. Assim, se não tiver continuidade de novas empresas, todos esses imigrantes novos que vieram ocupando os lugares das pessoas que foram para minha casa, minha vida, aumentou a população. E se aumentou a população e não tem novas indústrias, em pouco tempo nós vamos ter os problemas sociais, nós vamos ter o desemprego. Mas é isso. Nós vamos ter, a curto prazo nós vamos ter, porque a indústria e comércio e a administração Clayton Pedroso não trouxe novas empresas para cá. Os aluguéis aumentou, o ProSaúde ainda não tem... Vou fazer um check-up geral, que senão daqui a pouquinho termina, eu não consigo passar todas as informações. As indústrias novas não tivemos. Corre, Glacier, corre. Indústrias novas não tivemos nesses 2 anos. Os aluguéis passou de 330 da administração Bareta para 1,1 milhão em 2014, com a administração Clayton Pedroso. As vacinas do ProSaúde pegaram dinheiro do ProSaúde, 1,5 milhão, para devolver em 10 anos. A MAFA, que funcionava bem, recebeu 235 mil ano passado, esse ano queriam dar apenas 85. Parece que os vereadores conseguiram fazer uma emenda e parece que o prefeito vai aprovar. Então, tudo aquilo que funciona eles querem acabar, né? As câmaras de segurança que vinha funcionando bem, o prefeito parou de passar dinheiro e quer passar para a prefeitura também as câmaras de segurança. As UPAs e as unidades de saúde, elas são elefantes brancos. Eles querem só fazer postos para dizer que inauguraram. No Belvedere outro dia não tinha material para obturar um dente. Adianta botar um gabinete dentário lá no bairro e não ter material para trabalhar? Não adianta, né? A saúde, então, é o pior problema. Vou repetir mais uma vez para quem não pegou no bloco anterior. O Bareta deixou 13 milhões de dívida. Hoje a dívida é 16 milhões, setembro, base setembro nos balanços. Aumentou 3 milhões a dívida do hospital. Em 2012, o prefeito passou 5 milhões a mais do que a administração anterior. Era 7, no governo Bareta passou 12, então passou mais 5. E o governo Tarso mandou mais 5 milhões. Então, essa administração, Clayton Pedroso, que interferiu no hospital, conseguiu gastar em 2 anos 13 milhões a mais e o hospital continua com uma dívida de 16 milhões. Os magos da saúde só beneficiaram eles pelos altos salários recebidos. Com relação à elevada Santa Rita, demorar 2 anos para gastar 136 mil para fazer um projeto, eles podiam ter feito no primeiro mês. Gastar tudo isso e já fazer o projeto e já ter mandado para Brasília para fazer isso aí. A intervenção no Hospital São Carlos foi a pior obra do governo Clayton. A implantação da UCI neonatal está prometendo agora de novo. Tem uma ata de 31/10 de 2014 na administração do empresário bem-sucedido Big Fair, do Dr. Kratz e do professor